Boa noite! Que momento mais que agradável e esperado. Gente, eu falo uma coisa pra vocês, né? Tem gente que fala, eu odeio segunda-feira. Eu amo. Só porque eu sei que eu vou estar com você. E mesmo que você esteja assistindo bem depois, continua amando segunda-feira, que é um momento ímpar. Porque eu estou aqui novamente falando de coisa boa, falando do quanto a experiência, a vivência de 50 a mais faz a diferença. E vocês sabem que eu sempre tenho ao meu lado um parceiro. Vocês estão vendo ele aqui hoje, gente? De novo, não é que ele me deixou na mão? Tô brincando. André, grande abraço para você. De novo eu falo, aqui a gente trabalha muito, as agendas às vezes são incompatíveis, mas eu acredito que no próximo episódio ele vai estar aqui ao meu lado com vocês também. E como vocês também esperam sempre, a gente começa sempre o programa falando de coisa boa. E eu começo toda segunda-feira falando do quê? Do terra. Falando dessa essência maravilhosa, desse óleo essencial na sua vida, que a gentil e caríssima Carla Bianca deixou esse legado. Todas as vezes que a gente realmente abre o programa, a gente traz essa fala, porque no dia que nós gravamos com a Carla mostrou o quanto de benefício na sua saúde tem se você aprender a usar os óleos essenciais do Terra. Por isso, se você tiver interesse e quiser, primeiro, nós temos lá guardadinho um episódio desse bate-papo com a Carla. Entra lá, garanto que você vai aprender muito. Segundo, neste episódio de hoje está lá na inscrição o @KLPinheiro. Ela tem todo o interesse em ser sua consultora, em passar todas as informações de como você deve utilizar para o seu bem-estar. Não deixa de pesquisar, gente, é muito importante. E sem mais delongas, aliás, eu vou fazer um pouco de suspense hoje. Gente, eu convidei uma pessoa que é um amigo do coração, mas o negócio é que a agenda dele é tão difícil, que eu falei assim, já passou abril, já passou praticamente maio, não é possível que eu não vou conseguir, mas finalmente ele aceitou o convite, as agendas foram compatíveis e hoje eu vou ter o prazer, eu vou ter literalmente assim um momento de muita lembrança boa, sabe, de nostalgia, porque esse programa 50 mais e melhor, ele tem esse diferencial porque nós cinquentões temos histórias. E eu tive literalmente o prazer e a honra de fazer parte um pouquinho da história dele profissional, que fomos colegas numa grande corporação, ele vai contar sobre isso, mas assim, foi o aprendizado que eu tive. Porque essa pessoa me ensinou e continua me ensinando muito. É um amigo que eu tenho, na verdade, assim, como irmão. E sem mais delongas, deixa eu apresentar para vocês esse executivo, esse mentor, que vai falar um pouquinho exatamente de todo esse trabalho, e mais do que isso, esse engenheiro de gente, porque de formação ele é engenheiro, mas hoje eu tenho também a honra de dizer que ele é um engenheiro de pessoas. Miguel Garcia, seja muito bem-vindo. Obrigado, Andréia. Que prazer ter você aqui, meu amigo. Eu que agradeço. Sempre é uma satisfação imensa, né? A gente se encontra sempre em algum lugar, ou em Goiânia, ou aqui em Brasília. Exato. Mas está sempre presente nas redes sociais. E eu venho para Brasília, é parada obrigatória falar com você. Gente, isso é verdade. A gente se fala sempre pelas redes sociais, a gente manda mensagem, mas toda vez que eu vou a Goiânia ou o Miguel vem a Brasília, a gente fala, tô chegando, hein? Vamos ter aí uma horinha para um café, ou para um almoço, ou para um jantar. Ou uma pamonha lá em Goiânia. É verdade. Isso é verdade. A gente não perde, né, amigo? Não. Tem que ter esse momento, né? Exatamente. Nem que seja ali finalzinho da tarde, ou vai na Feira da Lua, não é assim? É assim. Meu amigo, eu estou muito satisfeita de ter você aqui hoje para esse bate-papo. E assim, Miguel, a gente tem aqui um início muito assim padronizado. A primeira pergunta que a gente sempre faz para o convidado quando chega aqui, é ou não é, Gabriel? A gente sempre faz essa pergunta. Quantos anos você tem? Eita, tem que falar mesmo. Aqui é o jogo da verdade. Olha, minha mãe, ela sempre muda a idade dela. Ela ensinou todo mundo lá em casa. Então, eu teoricamente, tenho 35, né? Na teoria. Mas aí tem que inverter, dá 53. Então você está realmente na bancada certa, porque Exatamente. Aqui é 50 a mais e melhor. Exatamente. E assim, Mig, uma coisa que Mig, gente, olha, tá vendo como é que é a parceria? A gente se trata com essa intimidade, né? Mig, me diga uma coisa. A gente tem um cuidado, né, e o carinho sempre de perguntar assim para as pessoas que vêm aqui. Quem é você, né? Quem é, né, tal pessoa? Hoje eu vou fazer diferente. Eu conheço um pedacinho do Miguel. Aí eu vou falar assim, Miguel,
Qual pedacinho você quer começar a contar da sua história de vida, que é fabulosa, que eu tive assim, a oportunidade de conhecer um pouco? Me diga quem é, de fato, esse profissional, essa pessoa, essa essência chamado Miguel Garcia. Fala para mim. Olha, André, você me conhece já de... Ai, gente, aí algum vem. tempo, né? Aí então, vem, assim, tempos, idades. Desde o século passado. Né? É verdade. Então, como você conhece desde o século passado, então acho que você me acompanhou, né, em muitas fases, né, tanto profissionais como pessoais, mas acho que a minha essência sempre foi a mesma, né? Sempre foi de uma pessoa entusiasmada, de uma pessoa otimista, acelerada. Muito. Né, muito acelerado e que tem uma paixão imensa pela natureza, pela vida, e eu acho que essa conexão de saber quem eu sou, ela está dentro de mim muito tranquilamente. Até essa foi uma pergunta muito interessante quando eu fiz formação holística de base com Pierre Vaio, em 2001, na Olha turma só. 11, na turma especial, e a primeira pergunta é: quem é você? É difícil a gente definir? E aí a gente, durante 2 anos, nós passamos numa jornada para nos descobrirmos, porque não é falar, é viver. Entendi. Você fala o que você quer, mas não é isso. É o seu dia a dia, a sua rotina. Exatamente, é o que você sente, é o que você faz, é o que você... tudo isso. Então, dizer assim, quem eu sou é algo, talvez, mais difícil para alguém, porque não tem uma explicação muito simples. Então, são percepções. Eu falo que... São momentos? Tem uma frase que eu sempre falo, que inclusive está na minha postagem do Facebook, que é: eu sou uma metamorfose ambulante. Raul Seixas aí. Exatamente. Uma inspiração do Raul, né? Eu preciso... não tenho uma opinião formada sobre a vida. Tem muitas mudanças que ocorrem ao longo da nossa vida, Miguel, que trazem, assim, reflexões. Eu acho que você passou por várias etapas, por vários, eu acho que, assim, momentos de grande experiência de vida. Vamos pensar assim. Culturais, principalmente. Não é? Porque você é um cara viajado, a gente vai falar sobre isso. Verdade. Agora, me diga uma coisa. Quando eu falei da engenharia, traz lá, um pouquinho lá de trás. Por que engenharia, Miguel? Em algum momento, quando você definiu assim, eu quero ser engenheiro. Ixi, eu me arrepiei. Porque, na verdade, é algo assim tão difícil para um garoto do sertão do Nordeste, né? Você ter uma ideia de engenharia de um lugar que a educação era tão simples e básica, né? Entendi. Mas foi lendo Monteiro Lobato. Foi mesmo, Miguel? Eu aprendi a ler com 5 a 6 anos e já frequentei a biblioteca já com em torno de 8 anos. Uhum. Eu era o número 1 da biblioteca municipal da minha cidade. Olha isso, hein, gente? É verdade, são olha coisas que resgate. Você nunca sabia. É verdade, olha que resgate. E aí eu li toda a coleção do Monteiro Lobato. Coincidentemente, na época tinha o sítio do Pica-Pau Amarelo. incentivável. Mas aí eu fui para uma outra linha, né? Eu peguei que era o Petróleo é Nosso. Aí com a história do Petróleo é Nosso, aquilo ali... Mexeu com você, mexeu né? comigo, mas eu não tinha ideia o que era o petróleo, no sentido de combustível, não. Riqueza, né? Para mim era uma coisa assim, extraordinária da Terra, né? Brotar, e eu né? achei que lá em casa tinha petróleo. Oxi. Mas aí você fala assim, André, não é que depois de 20 anos a Petrobras explora petróleo na minha cidade e ainda continua tendo exploração na minha cidade? Miguel? Agora, assim, tipo, isso para mim foi uma intuição. Mas, enfim, a partir dali eu comecei a entender a química, né? Quando eu fui estudar, né? A 8ª série tinha química. Aí eu me apaixonei. Aí foi quando eu comecei a entender que tinha... procurar saber o que tinha pela frente, né? Eu era do interior, fui para Natal, tinha as engenharias. Mas eu não queria ser engenheiro mecânico, nem nada engenheiro disso. Civil. Aí foi assim, engenheiro químico. E aí eu fui fazer vestibular e resolvi entrar na engenharia química, porque eu tinha o sonho realmente de ser um engenheiro químico. Entendi. Por causa do petróleo. E eu fui trabalhar exatamente com o petróleo, meu mestrado foi com petróleo. Tá vendo? Você tinha, na verdade, uma intuição, hoje já é uma realidade, você tinha uma vontade que se concretizou, de fato, numa formação. Sim. E você atuou, né? E é engraçado que, às vezes, você não continua em petróleo? Não. Eu realizei aquele sonho, transformei, vou para outra coisa. Essa é a transformação. É aquela coisa da mudança. Foi a primeira transformação. Então, e até esse momento de virar mestre, de ser cientista, porque eu também lá atrás, assistindo Júlio Verne. Olha só, gente. Júlio Verne, eu acho que se me engano. Então, assim, livros assim que hoje eu nem sei se as pessoas leem.
Verdade. Nem sei, acho que... Tá aí uma pergunta, né, gente? Vocês, As crianças... né, se fizerem uma pergunta assim em casa... A viagem no submarino. Exatamente, Tem umas histórias assim, a viagem ao mundo em 80 dias. Que para nós era algo surpreendente, né? Então, assim, e aí esse meu sonho de ser cientista com petróleo aconteceu. Trabalhei, fui avaliado numa banca de um grande profissional de petróleo, da Petrobras. Bacana. E assim, tipo, pronto, ok. Tô realizado. Tô realizado. Tá tudo bem. E assim, para você, o primeiro desafio, trabalhar na área, ok. Mas eu diria mais, o desafio também de encarreirar, né, Miguel? Porque você fez uma trajetória até chegar onde você chegou hoje, dentro da área de gente. Deixa eu te perguntar uma coisa. Nessa mexida aí, né, tipo, beleza, realizei meu sonho, mas a percepção de que você iria atuar muito forte com a área de gente, você traz isso lá de trás? Não. Não tem, né, Miguel? Não. Isso aí, é como você falou, a vida são experimentações. E depois dessa fase, vamos pensar aí assim. Depois dessa fase, né, que foi uma fase muito intensa, e aí onde você tem uma formação, né, da cabeça, do modelo mental de um engenheiro, né, que é um modelo... bem cartesiano, né, Miguel? Não, as pessoas têm essa ideia, não é cartesiano. É um modelo expansivo. É um modelo de tecnologia, é um modelo de transformação, é um modelo de funcionamento. Sai da caixinha, né? Não é cartesiano. Esse cartesiano é uma coisa que colocaram. Mas não porque a gente fala assim, a razão impera, né? Não, mas não é isso não, juro. Eu acho que talvez isso seja mais para quem trabalha na matemática, nas ciências exatas. Na tecnológica, não. Mas assim, isso para mim foi acho que esse foi o meu primeiro grande ciclo, até chegar a esse ponto. Lógico, dentre ele tem ciclos menores, né, de pessoais, mas assim, então falando de profissional, eu diria que foi, de fato, o primeiro grande ciclo, e até fazer o mestrado. E aí, quando você termina o mestrado, você percebe que você não sabe muita coisa. É mesmo, Miguel? Você teve essa sensação assim? É, porque você faz uma dissertação em cima de algo muito específico. Então, assim, eu estava fazendo um trabalho muito específico com um tipo de material para fazer um tipo de reação para fazer um determinado produto. Entendi. É muito micro, né? E aquilo ali não tem nada do todo. Só que depois, quando você sai, você percebe, cara, eu construí um laboratório, eu fiz um monte de coisa. Nossa, olha isso. Descobri um cristal que nunca ninguém descobriu, esse cristal, que foi por um acaso que eu fiz, que eu errei a fórmula. Só por isso, Só né? por isso, o cristal era para sair o tipo paralelepípedo. Na verdade, ele virou tipo um lápis com 6 faces e com 2 pontas. Que para você já foi algo diferente, né? Quando o meu orientador olhou aquilo, ele falou, o que é isso que você fez? Eu falei assim, tipo, ai meu Deus, acabei meu mestrado. Ele disse, você acabou de descobrir um cristal que não existia. De fazer um cristal... Isso que eu ia falar, que cristal é uma pedra tão natural, mas né? eu estou falando cristal, na verdade, é um nanocristal. Ok. Você só vê com uma microscopia eletrônica de varredura de altíssima potência. Entendi. Então, assim, você não sabe. Né? Então, assim, olhando para você ter uma ideia, só existia no Brasil um lugar para fazer isso. Lá em Campinas, na Unicamp. Então, você tinha que ir uma vez. Entendi. Era um exame assim, caríssimo, né? E aí ele achou esse cristalzinho e falou assim, poxa, o que aconteceu? Aí eu fui descobrir que eu tinha errado a fórmula, errei o ácido. Mas acabou descobrindo, né? Na verdade, algo que passou a ser uma base para todas as outras experiências das pessoas. Mas, por exemplo, você termina o mestrado, e a veia acadêmica, Miguel? Porque de repente... Fica. É? Fica, porque aí você vai ver que nessa última etapa que eu vou comentar, aí você vai ver que eu vou ter que voltar para resgatar esse engenheiro cientista. Entendi. Então, você, na verdade, passou por todo esse processo, vamos pensar assim, né? Primeiro de desenvolvimento, cíclico, né? Porque, na verdade, é uma espiral. Você tem que conhecimento. Você tem que voltar para o seu eu embrionário. As pessoas se desconectam, não sabem quem elas são, porque elas acham que é só crescer e ir para um lugar qualquer. Não, mas elas não voltam para fazer essa reenergização. E você teve tudo isso, né? Aí eu faço sempre isso. Então, vamos pensar. Sai o engenheiro, sai o mestre. E agora? Qual foi, assim, aquela percepção? O que vou fazer? Como eu vou fazer? Para onde eu vou? Como é que foi isso, Miguel? Tudo começa no plano Collor. 88? 88? Não, foi um pouco mais. Não, acho que no plano... 89, foi um 90? pouco antes do plano real. Tá. Olha só. Década de 90. Década de 90, assim, para 92... Desculpa, 93, 94, década de 90. 95. Uhum. E aí a gente estava vivendo todo aquele processo de hiperinflação. E imagina, você bolsista do CNPq, morando na cidade do interior de São Paulo,
Você estava no interior, você estava em Campinas nessa época, exato. né, Miguel? Não, em São Carlos. São Carlos? Você imagina, você sai de casa para um lugar que, né, assim, viver com a bolsa descoberta. Bolsa de mestrado, assim. E aí você recebia a bolsa, quando chegava no final do mês, acabava. Acabava só pela inflação. Aí você falava, meu Deus, como é que eu vou sobreviver? Como é que vai fazer isso? E aí eu fui comecei doutorado. Eu falei, vou fazer doutorado, estou aqui mesmo, já está tudo certo. Já aqui, né? Já estou aqui e comecei o doutorado. Essa é uma coisa que você não conhecia. Puxa vida, eu comecei amigo. o doutorado. Aí, cadê a bolsa? Sumiram as bolsas. 3 meses sem bolsa, eu falei assim, agora precisamos trabalhar. Nesse momento, veio aquela pergunta, né? E agora? E agora? E agora, então, sim. E agora, aquele engenheiro, aquele cientista, tchau. Vou deixar ele aqui. Reservar ali. Tchau. Sabe quando você tem a borboleta que sai do casulo? É mais ou menos assim, tipo, pum, vou sair. Vou voar, vou fazer outra coisa, mas eu volto. Sabe aquela cigarra de Brasília que todo mundo tem? Aquele barulhinho que você fala, vai começar as chuvas. Oh, meu pai. Aí eu fui, aí um amigo meu chegou, passou, que eu estava lá tão um pouco desesperado, ele falou assim, rapaz, eu vi aqui no jornal, na época tinha jornal, tinha classificados. Que a gente gosta de deixar claro, né? Porque hoje é tudo no touch. Na nossa época era realmente o jornal impresso. Impresso com classificados. Muito bem. E tinha vaga. Aí tinha... Era lá, né? Não era vagas.com, não era GUP, era jornal. Jornal, exatamente. As vagas disponíveis. Isso, e você tinha que mandar pelo correio o seu currículo. Com 4 páginas, porque mandava anexos certificados. E você ainda tem que procurar uma impressora numa lan house. Matricial. Não, nesse caso eu já tinha uma cartucho, porque eu estava na universidade. Ah, né? tudo bem. Eu estava na Universidade Federal de São Carlos, né? Já não era matricial, né? Não, tudo bem. E aí mandei esse currículo, só de uma folha, né? Porque o currículo era pequeno. A experiência ainda não tinha, né? Não, era só trabalho científico, não sei o que, a gente enchia de linguiça para poder... Né? Incrementar. Aí eu falei assim, aí vem a grande... Como é que eu vou entrar no mercado de trabalho só com título e sem nada, né? Porque sem experiência. A grande vantagem é porque eu não tinha ideia de que ser uma página, 2 páginas, pouco importa. Eu falei assim, vamos mandar esse negócio mesmo. Vou ver o que vai dar. Não estava assim, então mandei. Só que, por incrível que pareça, eu fui chamado por causa de uma experiência que eu tive durante a minha formação de engenheiro químico, porque eu fazia experimentações com produtos de limpeza na casa da minha irmã. Meu Deus do céu, exatamente. Miguel. E aí, por que eu coloquei isso? Isso não se sabe assim, eu coloquei. E aí eu fui chamado pela Brahma, que ainda acompanha a cervejaria Brahma, CCB. E para um processo de trainee. E eu não sabia nem o que era trainee. Andei. Vão me treinar. Por correio. É aquela coisa, vão me treinar. Foi por correio, aí veio a resposta por telefone, a coisa mais chique, tá vendo? A pessoa liga, né, para informar. Ligava, as pessoas ligavam. Engraçado, você falou ligavam. As pessoas ligavam. Hoje ninguém liga para ninguém. Pois é, mas detalhe, eu não tinha telefone em casa, porque naquela época o telefone era muito caro. Aí vem outra dificuldade, o recado. Não, tinha que ligar lá para o departamento de engenharia química. Para poder te acionar. Exatamente, eu falei com a minha amiga do secretário, e falei assim, olha, vamos ligar, você pega o recado. Exatamente. Meu Deus, Miguel. Era assim. Não tinha celular nem amigo. Não, que celular? A gente nem aparelho de telefone não tinha. Como é que um aluno de mestrado tinha telefone em casa? Luxo. Era assim. E a expectativa, né? Vai ligar? Aí fui. Aí depois tinha outros colegas também do grupo que também mandaram esses currículos. Esse meu amigo passou para várias pessoas. E aí, de repente, juntamos os 3, aí tinha carro. Aí falou assim, olha, vamos sair daqui de São Carlos, que a gente vai até Anápolis, viajar à noite, porque de manhã cedo a gente tem que fazer a entrevista. Nossa, então vocês saíram de São Eu Paulo. não tinha ideia de onde ficava Goiás. Literalmente. Isso, não, pelo amor de Deus, Miguel. André, eu fui parar em São Carlos no susto. Porque eu saí do Rio. Quando falar, vai para Nápoles. Porque eu saí. Nossa, você deve voltar um pouquinho. Eu saí de Caraúbas, fui para Natal. De Natal eu fui para o Rio de Janeiro para fazer mestrado. Comecei mestrado no Rio de Janeiro, tá? Ah, foi no Rio? Foi, porque um professor foi lá para Natal fazer uma palestra. Pessoal, quem tiver interessado em mestrado, me procure lá. Aí o que eu fiz? Fui lá na UFRJ, fui na sala dele, vim fazer mestrado com você. Você não falou que era só te procurar? Vou procurar. Eu sou rápido e prático. Aí ele falou o seguinte, tipo... Oi? Aí eu ganhei uma bolsa, porque
alguém do Nordeste entrar na UFRJ, que era um grupo fechado. Nossa, Miguel. Não. Verdade. Aí eu entrei. Só que morar no Rio de Janeiro, fazer mestrado no Rio de Janeiro, era bem punk. Aí a amiga minha, vamos para São Carlos? Assim, tipo, do dia para a noite? Aí eu falei assim, vamos. Já tô aqui, né? Meu nome é Fui. Pegamos o ônibus e fomos para São Carlos, sem saber, eu nem ficava São Carlos. Chegamos lá, um frio desgraçado, tremendo. Nossa, Miguel. Aí a gente ficou Que jornada. Ficamos naquele hotelzinho bem vagabundo, assim, de cidade, assim, que tem até uma pia dentro do banheiro. Sei como é que é. Uma pia dentro do quarto. Uma pia dentro do quarto. Só faltou só o pinico, né? Meu Deus do céu. Exatamente. Dividindo ali, né, o espaço. Por isso que eu fui para São Carlos, né? Aí de São Carlos eu peguei esse carro com esse meu amigo e fui para Anápolis. Pega o mapa. Quando a gente chega em Guia, Anápolis, era o quando a guia. gente chega em Anápolis, eu lembro até hoje. Hoje você vê a pista duplicada de Goiânia para Brasília. Quando eu cheguei em Goiânia, não existia pista duplicada. Estavam fazendo a pista duplicada. Isso. Era barro para tudo que é lugar, André. E a gente viajou, não dormimos, assim, foi horas, né, era dirigindo. Um Gol. Imagina, 4 pessoas num Gol. Ô, meu pai. Ainda bem que não era o Gol bola, tá? Aí fazia um revezamento, agora é sua vez, né? Um dirige, os outros vão dormir, vão descansar. Uma peregrinação. Aí paramos num posto, assim, eu lembro muito bom, já tinha aquela música sertaneja, assim, falei, meu Deus, que país é esse? Embora lá em São Carlos tivesse um pouco, mas não tanto, porque no ambiente universitário é outro esquema, mundo, né? E aí, quando eu cheguei lá, trocamos de roupa, fizemos aquela coisinha de roupinha de seleção. Opa! Todo mundo becado. E aí fomos para lá. Aí, quando eu cheguei lá, acabou que era para seleção para uma vaga, e eu passei por mais 3, e eu simplesmente não quero essa vaga. É mesmo, Miguel? Foi. Eu cheguei e falei, não, eu não me identifico com isso. Por que vocês me escolheram para isso? Miguel, você estava numa situação que precisava trabalhar, estava sem renda, e você ainda peitou o recrutador e falou, vem cá, qual foi aqui, de alguma forma, o interesse de vocês, hein? Não estou entendendo. Assim, por que você acha que eu faço sanitização industrial? Eu nem gosto de sanitização industrial. Gosta sim, está no seu currículo. Não. Você fez experimentos. Eu falo assim, uma coisa é produzir produtos de limpeza, outra coisa é fazer a sanitização. Isso aqui é mais para quem é de engenharia microbiológica, vocês estão erraram. A sorte que tinha uma amiga minha que estava lá, que era bióloga, aí ela entrou. Senão eu não ia entrar. Hoje estou migrando. A Raquel. A Raquel, caríssima. Tem que trazer a Raquel. Raquel, você vai ver esse episódio. Um beijo para você, minha querida. Porque tá vendo aqui? Olha só de onde vêm as amizades, hein, minha querida? Beijo. Aí eu falei assim, não, aí me chamaram para o meio ambiente. Aí eu falei assim, meio ambiente? Não sei não, acho que não vou mexer com estação de tratamento de efluentes, não. Não dá não. E passando vieram os gerentes corporativos da Brahma. Claro. Aí eu falei, não, isso aqui não, isso aqui também não. Mas sabe qual é a grande vantagem? Porque eu não tinha noção de nada. Esse é o detalhe. A gente é muito jovem, então parece que é normal a gente ser tão sincero e falar assim, escuta, não quero, não tem a ver comigo. Porque assim, eu estava no mestrado, então assim, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que produzir as coisas, eu era um empreendedor. Nossa, Miguel, é muito engraçado você falar isso. A gente não tem noção, né? Mas a assim, gente, na verdade, acha que assim, não é. Eu tenho um plano de trabalho para fazer, mas durante o negócio lá, de repente faz o cristal não era aquele, virou outro. E eu quero fazer uma reação, virou outra reação, e está tudo bem. E eu vou lá depois defender minha dissertação. Perfeito. E eu tenho que defender, porque se eu produzir aquilo... E com esse posicionamento você também defendeu o que você não queria. Aí onde entra, André, eu falo assim, o que eu aprendi dos cientistas? Aprendi isso. A ter posicionamento, a experimentar, a saber que vai dar errado, vai dar certo. E se der certo, pode ser que seja o erro. Se der errado, pode ser que seja certo. Sabe o cristalzinho? Eu sempre falo do cristalzinho para mim. Virou. Entendeu? Não é porque você fez uma coisa errada que a coisa vai ser sempre errada. Entendi. Então, testar, e aí você vai perceber. Escuta, lembra de teste, tá? Lembra de experimento. E lembra de resultado, porque você vai entender quando chegar aos 50. Segura aí. Aí, André, quando eu cheguei lá tinha uma vaga para trainee de cervejeiro. Aí só porque o cara falou assim, você vai fazer mestrado de cervejeiro na Espanha. Eu falei assim, estou dentro. Você nem sabia o que ia fazer, mas né? Você sabe por que eu fiz isso? Porque quando eu ia fazer doutorado, eu ia fazer meu doutorado na Espanha. Aí lembra que a bolsa foi cortada a bolsa? Aí eu não tinha mais bolsa e não fui para a Espanha. Fiquei frustrado. E agora surgiu uma oportunidade. Vou para a Espanha.
E eu queria morar na Espanha, né? Então, na verdade, não era nem se tornar mestre cervejeiro, Nada. entender do fabrico da cerveja. Detalhe, não bebia cerveja. Nunca tinha bebido cerveja na minha vida. Gente, tem noção? Nunca tinha bebido cerveja na minha vida, Andréia. Sério. E te deram logo a cadeira. Aí, você lembra do Ricardo Bastos? Demais! Então, Demais! E o Reinaldo. Gente. Aí foram fazer a seleção comigo, né? Oh, eu não tinha, Deus. nunca, Quantos anos, nunca meu tinha Deus. participado de seleção. Porque para a bolsa de mestrado... É diferente. A bolsa de mestrado foi o quê? Era meu currículo, Sim. né? Ou seja, minhas notas. Também, né? Só as notas, sim. Para entrar na UFRJ, você tinha que ter uma média 7 na federal. Eu tinha 7,5. Entendi. Você sabe o que é 7,5 na Federal de Engenharia Química? Sem nenhuma reprovação. Então, assim, só por isso que eu entrei. Entendi. Só que lá, eu só entrei porque eu cheguei assim, eu vim te procurar. Tipo, você não disse? Você não disse? Ai, Miguel. Foi só por isso, pela minha ousadia. Meu Deus. Mas aí, quando você realmente se depara com uma oportunidade, Miguel, eu acho que na sua cabeça, quando ele falou assim, olha, mas o mestrado vai ser na Espanha, você não ouviu mais nada, Miguel. Não, acabou. Você não ouviu mais nada, eu como quero seria, saber. de que... Tá você tudo vai beber certo. cerveja, Isso. você não vai. Não- Você vai trabalhar de noite. Não quero Nada, saber. era a Espanha. Vou fazer mestre cervejeiro na Espanha. Acabou o resto. Aí criou um novo sonho. Tá vendo? Engraçado Aí eu isso, falei gente. assim, aí sabe que quando eu cheguei lá, bom, na seleção, mas você bebe cerveja? Não. Aí deu aquele frio. Eu tô na cervejaria, com um monte de cervejeiro, pra você é vários sincero, cervejeiros, aí o cara fala assim, você bebe cerveja? Não. Sabe aquela música? Porque eu sou tanã, Eu sei. sincero. Aí todo mundo olhou assim pra minha cara assim, aí eu falei assim, pronto, agora eu vou Levei ferro. Levei Tô ferro, reprovado. nem pensava nisso. Tu tava muito tranquilo, Miguel. Cara, eu tava noutra órbita. Aí eu peguei, sabe, falei o quê? Foi o seguinte, eu falei assim, mas vocês querem um engenheiro ou um alcoólatra? Ai, Miguel, Falei eu não isso, acredito. Falei isso. Só que detalhe, os dois gerentes eram alcoólatras. Miguel. Ricardo me salvou. Se o Ricardo tiver a oportunidade ainda de assistir esse episódio, Ricardo, traga na memória esse momento. Isso foi pura verdade, isso foi marcante. Foi marcante. Diz assim, vocês querem um engenheiro, desse jeito, vocês querem um engenheiro ou vocês querem um alcoólatra? E qual foi a reação deles, Miguel? Foi fantástico, porque a Ambev, né? A Na Brahma, época, a Brahma, ela né? estava num processo de profissionalização. Ela estava saindo de uma velha Brahma para uma nova Brahma. Mas eu não sabia nem da velha, nem da nova. Você não tomava cerveja? Eu não sabia. André, isso chama-se intuição. Nossa, É gente. muita intuição. E aí foi o que Ricardo falou. Ricardo estava no processo, ele já era mestre cervejeiro na Espanha. Já estava, Da né? Espanha. Exatamente. Conhecia, já Conhecida. tinha bagagem. E ele falou o seguinte, você tem razão, a gente está aqui para ser engenheiro, a gente não está aqui para beber, a gente faz cerveja para o povo beber, a gente não bebe aqui dentro. Ó, Acabou. Acabou. nossa, gente. Quanto tempo isso você traz na memória, hein, Não, Miguel? você nunca sabia disso. Nunca Cara, soube eu tô disso. assim, surpresa. Surpresa, tá vendo? Como tudo começou, como é que tudo se deu, né? Esse contexto todo de como chegar até lá e enfrentar os caras, porque, de qualquer maneira, ali é uma banca, né? Sim, sim. Ali é uma banca. Aliás, é uma banca tão forte quanto a de mestrado. É. Só que a de mestrado foi muito mais difícil para mim. Porque eu tinha um cara mais especialista em petróleo, chinês, que falava male português e um inglês macarrônico. Entendi. E ele perguntava umas coisas, eu respondia, Aham. E eu falava, vamos? olhava pro meu orientador e fazia, responda. Porque eu não mandei você chamar esse chinês. Meu Deus, Miguel. É. E aí você, depois dessa, vamos pensar assim, né, desse movimento todo, de você ter realmente se colocado, se posicionado, qual foi para você assim a surpresa? Foi ter sido aceito mesmo assim, com toda essa sinceridade? Porque quando a gente vai geralmente para uma... Aí foi quando eu percebi o que era uma empresa que a gente hoje chama de Ambev. Porque isso é muito importante, Miguel, porque você sabe que existe, né, hoje o medo de dar respostas erradas, né? Quando você vai para um processo seletivo, as pessoas se programam para fazer exatamente o que na cabeça funciona é: eu devo responder isso caso alguém me questione. Eu devo me comportar. Então você não. Só que a partir do momento que a gente vai passando por um tempo, a gente vai tendo algumas
algumas transições, assim, que a gente sabe... Acho que você que o amadureceu mundo- rápido, né, Miguel? Aí o que acontece, André? Eu entrei, né? Entrei para o trainee. Foi aprovado. Foi para trainee, né? Falei assim, poxa, trainee, nem sabia o que era trainee. Você treinado. Aí eu lembro que fui contratado como auxiliar técnico de cervejaria 1. Isso fica marcado. Marcado. Sabe por quê? Eu lembro que na minha carteira profissional, o primeiro movimento profissional da minha vida eu era menor aprendiz de serviços gerais do Banco do Brasil. Meu Deus, serviço geral. Pode tirar esse serviço. Eu falava, gente, olha como é chique. Tem muitas nomenclaturas, tem muita informação E no o que cargo. que o auxiliar técnico fazia? Assistia os cervejeiros práticos que trabalhavam. Então, a gente estava ali para fazer tipo uma transição de entender, porque aí teve um movimento da qualidade. Ah, vieram Tava as entrando ISOs Falcone. também? Não, Falcone. Foi... Falcone Ah, é entrando. verdade! Eu tive Professor contato Falcone. com o Falcone como professor. E você lembra que Andréa. além do Falcone veio o Marins? Sim, mas Marins não tinha muito contato com a gente. Teve os dois, não foi? Marins ficava muito mais para outro público. Né? O Falcone ficava mais no industrial, porque o foco da qualidade era industrial. E eu fiz um curso de PDCA no Falcone. Olha só, gente. Chamava-se A Rosca. 2 dias de atividade. Professor Falcone. Aí quando eu comecei a perceber que aquele engenheiro, o cientista, continuava de uma Tava outra muito forma. forte, né? Só, sabe, não tem esse lance de assim, eu sou isso e você sempre... Não, você tem um processo de transformação. Exatamente. E aí foi quando eu comecei a perceber que a engenharia me fez uma formação, a minha educação, o Monteiro Lobato me fez Né? Você foi estimulado por ele. eu estudei só escola pública, tá? Uhum. Até a federal. Então, assim, eu fui de público, nunca tive livro. Só fui ter livro quando eu pedi emprestado na biblioteca da federal. Eu mesmo? nunca comprei livro. Os meus livros sempre foram de biblioteca. E aí, hein? Desafiador, né, meu amigo? É. Porque você tem que começar a pensar o seguinte: tudo foi difícil, mas você nunca encarou assim. Não é não? Porque a gente, quando é nordestino, a gente sai, a gente não volta. Eita, amigo, Não, mas que volta frase, depois. que frase. Mas, assim, o voltar Eu entendi o que você quis dizer. é aquela coisa assim, se você fez esse empreendimento, você vai ter que concluir. Você não pode voltar. São escolhas. Exatamente. Se você resolveu que você vai terminar a engenharia, se você vai terminar o mestrado, Sim. então, assim, não volta. Nesse espaço-tempo. Aí eu fiquei lá na Ambev, na Brahma, Na né? Tem que falar assim Brahma. para um Brahma. Isso. Aí eu não bebia cerveja, você lembra, né? Pois é. Aí Então. essa seria realmente assim, a Então. dúvida. Como é que seria para Aí você? eu fui ser justamente o auxiliar técnico de cervejaria da filtração. Meu Deus. Que era a etapa final, onde a cerveja jorrava assim, e todo mundo passava lá para tomar cerveja. E eu ficava só olhando aqui. Assim, E detalhe, né? Ali naquele momento da filtração, não sei se você vai lembrar, quando havia as visitas, né? Aham, todo mundo todo lá. passava por lá. Exatamente. Não era ali? Aí o que eu virei? Guia de visitação. Eu lembro Talvez disso. você tenha me conhecido Isso, numa Miguel, visita. foi exatamente porque você trabalhava fazendo todo esse processo, essa jornada, desde a fabricação até o produto final. E eu lembro que tinha um quadro todo ilustrativo e você apresentava. Só que eu era da filtração. Eu lembro disso. E aí, engraçado, que olha só que coisa interessante. O meu primeiro projeto de engenheiro na qualidade do Falcone foi com PDCA, que eu falo o seguinte, os únicos PDCAs que eu vi na minha vida, em todo esse tempo, depois eu vou contar para você, foi na Ambev, tá? É mesmo, Miguel? Eram PDCAs, assim, perfeitos. Perfeitos. A gente tinha, na verdade, o que eles chamam... Comprometimento Vamos com o pensar, método. né, gente, era metodologia ágil, que todo mundo fala hoje, mas nós fomos treinados, Pela Miguel. metodologia Ô, hard. amigo, a gente foi da Hard. metodologia raiz, amigo. Exatamente. Raiz. Exatamente. Porque quando você fala Agora, dessa... também guarde isso aí, porque hoje eu tive uma reunião de conselho de mentores da First, e falando justamente sobre isso. Olha só, cara. Justamente É muito sobre louco isso, É. porque a gente veio daquela época, a gente fazia teorema de Chikawa, Miguel. Causa e efeito. A gente falava de Maslow naquela época e ainda... Com propriedade. Entendeu? Então, assim, era gerenciamento da rotina, a gente tinha o PDCA, a gente tinha Chikawa, quer dizer,
todos esses, vamos pensar assim, processos, né, que vieram e foram realmente utilizados. A gente utilizava na prática. E aí, André, foi engraçado porque assim, aí eu fui trabalhar na filtração. A filtração, pelo menos não sei se hoje em dia é assim, mas tem uma camada de terra, de atomácea. Uma terra muito microporosa, tá? Que ela é especial, ela é sintética ou pode ser orgânica, né? E essa terra era que eu trabalhava justamente no meu mestrado. Você não tem ideia. Ai, meu Deus. E que eu trabalhei na minha iniciação científica na graduação. Falei, não. Sentiu em casa. Não. Eu falei assim, não. Peraí, Monteiro Lobato. Não brinca comigo. Tá me deixando em casa. Não, você sabe, assim, tipo... E aí que você faz assim, tipo... As coisas, elas vão tendo ciclos e você tem que experimentar e tomar a percepção. Por isso que, assim, quem é o seu eu? São as experimentações e são as... vamos dizer assim, evoluções. Então, nunca você vai ter o seu eu. É tipo uma assim, resposta... padrão, né? Não, essa resposta ela não existe. Essa resposta ela não existe. Entendi. Ela não existe. E foi sempre para você, eu acho que assim, né, durante todo esse, vamos pensar assim, processo de desenvolvimento enquanto profissional, sempre surpresas que trouxeram você a resgates de lá, né, do início, não é isso, Miguel? Pela sua fala. Essa conexão sempre existiu. Sempre veio você hoje, mas o que estava lá atrás eu sempre faço resgatando, não é isso? E é interessante a gente falar dos 50 a mais, se você não faz essas reconexões, você vai ser uns 50 a menos. Isso é importante. Você colocou bem, né? Você, na verdade, está trazendo a sua vivência de hoje, mas com a bagagem e a experiência de ontem, né? Total. Mas aí você tem que olhar para frente e você nunca pode desvalorizar, né, o que você fez lá atrás. André, eu tenho uma coisa que eu guardo e que eu uso. Essa semana eu peguei... Não vou falar isso para você vai rir. Já tô rindo. André, a gente estava falando sobre um modelo na empresa que eu trabalho hoje, fazendo um modelo padrão para fazer os padrões da empresa. Tá. Em pleno século XXI, não tinha um padrão. Aí eu fui fazer o padrão. Sabe o que eu fiz? Voltei numa pastinha que eu tenho, que eu guardo de coração. Você deve ser igual a mim. O meu PDCA eu guardo, tá, Andréia? 2. Eu guardei papel, tá marronzinho. 2. Mas tá guardado. Eu tenho, Miguel. Guardo mesmo e tá tudo bem. É isso mesmo, amigo. E aí eu guardei esse PDCA e guardei um livrinho que eu tinha, quando surgiu a qualidade, que tinha como fazer os padrões. Aí eu peguei essa semana e comecei a abrir. Falei assim, meu Deus do céu, isso não mudou nada. É engraçado a gente olhar. Não mudou nada. Não, Miguel, eu falo o tempo todo assim, ó. 30 anos. O pessoal brinca comigo e fala assim, não, porque agora a gente fala, como a gente mencionou, metodologia ágil, a gente fala de design thinking. Eu falei, deixa eu falar pra você. Falar uma coisa bem clara pra você, bem. Você lembra do 5S? Você lembra do 5S? Sei sou, sei que sou, sei iri. Você é dessa época? Ah, foi então. Ele já existia. Ah, você lembra teoria de Chicago? Ah, ele também já existia, causa e efeito. Então, a gente só tá pegando, na verdade, um gancho e aperfeiçoando, amigo. Sabe por quê? A roda já foi inventada. Porque você precisa dar novos nomes. Isso. Para poder fazer uma repaginação. Não é? A gente pode falar isso porque a gente acompanhou isso. De Tem fato. coisas que realmente são novas. São novas. Existe. Mas tem coisas que são repaginadas. Muito menos. Muito menos, Miguel. Menos. A gente está aprimorando o conhecimento o tempo todo. Sim. Inovação, ok. Mas a gente tem muita expertise lá de trás, sendo o quê? Inovação, não. Sendo, na verdade, um aperfeiçoamento. Aperfeiçoamento contínuo. Não é? Aí, quando eu continuei na Ambev, que eu comecei a mexer com tudo isso, aí eu comecei a me envolver com pessoas no sentido da qualidade. Aí eu comecei a ir na fábrica à noite, o meu turno era de manhã. Mas comecei a fazer o 5S. Aí, ó. E aí comecei a trabalhar com o pessoal em padronização. E o que era padronização? Não deixava de ser uma educação continuada. É isso mesmo. Então, eu estava colocando o meu mestre de aprendiz e professor. Porque eu aprendia com os caras fazendo, transcrevia, devolvia para eles com melhoria. Revirava um PO, né? Padrão operacional, Pois é, mas era um processo com gente que é de colaboração. Eu não sabia essa palavra colaboração. Eu aprendi colaboração de 50 anos, depois dos 50, colaboração, que é uma palavra assim, muito forte. E aí a gente foi desenvolvendo. Quando eu me envolvi, eu já estava na qualidade,
Aí foi quando eu fui trabalhar como gerente e gestão, porque a Ambev foi a primeira empresa do Brasil que criou gerente de gestão. Quando alguém fala gerente de gestão hoje de empresa, eu falo assim, sério? Você tem certeza disso? Porque não é a essência de gerente de gestão. Veio da companhia. Veio da companhia. E todos nós que éramos os novos gerentes da empresa de gestão, todos eram engenheiros. Não tinha um administrador nem um psicólogo. Todos engenheiros. Foi uma aposta da Ambev. Assim, tipo, por quê? Porque nós vínhamos da indústria, estávamos na indústria. Sim. E conhecíamos o modelo mental da indústria. E o modelo mental é o que mais importa, não é muita formação. Não sabia nada. Aí eu fui entrar como gerente de gestão, falei, vou. Você lembra quando eu peguei o carro e saí de Miguel, São Carlos? Seu carro veio parar em Anápolis para fazer a entrevista. Você percebeu que ao longo de toda essa jornada você nunca disse não? Não, disso não. Só para aquelas perspectiva de não atuar no seu foco. Foco é saber dizer não, Andréa. Você sempre foi muito determinado, mas, né, Miguel? Eu aprendi que foco é saber dizer não. Foco não é fazer, é saber dizer não. Isso é importante, sabia? Isso é importante. Porque você sabia, desde já... É uma frase que eu uso hoje, é que eu sei o que eu não quero mais. Mas você, desde sempre, você sempre soube dizer aquilo que realmente faz sentido para você. Não simplesmente porque está na moda, não porque todos fazem, não porque tem que ser assim. Sabe porque, síndrome de Gabriela? Eu nasci assim, porque tem que ter carro, entendeu? Então, eu acho que essa transformação... E também tem uma coisa, né, amigo? Venhamos e convenhamos. A gente entrou numa companhia que se reinventou o tempo inteiro, né? Sim, era bom, a gente entrou numa grande escola, né? E aí eu fui para qualidade, aí fiz gente de gestão. Aí quando deu uns 6 meses, vamos construir uma fábrica de refrigerantes aqui. Vamos. Tem que contratar 200 pessoas. Opa! Vamos. Aí eu falei assim, como é que contrata mesmo? Recrutamento e seleção. Nunca tinha feito. Vamos fazer. Não, é só conversar com as pessoas e não, olha o currículo. Ah, é? Então tá bom. Peraí. Faz a fila. Faz a fila. Aí tinha uma amiga, uma grande... tinha uma pessoa que trabalhava, Gina Bueno. Eu lembro demais. Você lembra? Hoje ela é doutora e professora, acho, do mestrado da PUC de Goiânia. Olha. Encontrei com ela uns dias atrás. Gina, se você em algum momento vir esse episódio, um grande abraço para você. Para mim, a Gina foi marcante. Conheci. Ricardo, Gina, são pessoas que a gente marca, né? Sim. O Martin Schmoll, que foi o alemão. O alemão, né? Que realmente ensinou tudo. Né? E aí, e tem outra professora também que eu aprendi química, Dona Netinha, não posso esquecer dela. Tá bem lembrado. Essas pessoas, a gente tem que lembrar das pessoas. Sim, foram elas que nos formaram, nos ensinaram. As pessoas esquecem das pessoas. Lamentável isso, né? Lamentável isso, mas é verdade. Tem que dar crédito. A gente tem que dar crédito a isso, Miguel. Exatamente. Assim como a gente dá crédito para nossa amizade, coisas que a gente faz. Não, eu falo para você o tempo todo, né? Tudo tem um porquê. E eu asseguro que, assim, diante dessas... eu acho que, primeiro para você, não foram nem desafios, mas, assim, da expectativa do novo, nunca te assustou. E mais, você sempre foi desafiado, Miguel. Sim. Desde que eu te conheço. Você nunca falou assim... De mudar. Entendeu? Gente, o Miguel, eu vou falar uma coisa. Se existe uma pessoa que tem um espírito cigano, assim, sabe, no DNA, que ele não tem, assim, eu vou fincar a raiz. Não existe, né, Miguel? Não. Você é do mundo. Eu sou do mundo. Nessa fala, vamos pensar assim, do mundo, quantos países já, Miguel? Então, aí vamos... Quando foi, mais ou menos em 1995, eu conheci uma Raquel. Aí a Raquel falou assim, vamos viajar para a Argentina? Que ela é apaixonada pela Argentina, diga-se de passagem. Detalhe, naquela época não tinha internet, não tinha nada, não. A gente tinha que fazer o quê? Páginas amarelas. Claro. Né? Guia. Comprar passagem era onde? Lá na agência. Agência de turismo, não tinha nada na internet. Não. Aí a gente vamos para a Argentina, eu e a Raquel. Detalhe, não falamos espanhol. Eu creio que... Não tínhamos a menor ideia. Vamos, Raquel. Bora. Mas vamos explorar. Não, viajar internacional naquela época era uma coisa assim... Era bem diferente, né, Miguel, do que é hoje. Aí a gente ganhou bônus, né? Isso aí vale uma ressalva, porque, na verdade, uma coisa que também ficou marcado, né, Miguel? A gente trabalhava muito, mas a gente ganhou dinheiro. A gente ganhava dinheiro. A gente ganhava dinheiro. Hoje a gente não ganha muito dinheiro.
Mas é verdade, amigo. A gente tem que lembrar esses momentos. Mas eu lembro, né? Então a gente foi pra Argentina. Chegamos, eu e a Raquel em Buenos Aires, assim, olha, era mico atrás de mico. Mas é muito bom esse tipo de viagem, né, Miguel? Que você aprende com tudo que de errado você fez. Aí a Raquel resolveu assim, vamos para o Chile, para Patagônia? Eu falei assim, Pata o quê? Ai, meu Deus. Não, Miguel, não acredito. Tinha ideia do que era a Patagônia. Bora. Tá vendo? Aí pegou um avião. Aventureiro mesmo. A gente estava em Buenos Aires. Aí falou assim, não, mas vamos passar, vamos em Montevidéu? Bora. Aí a gente foi em Montevidéu. Achei muito chato Montevidéu. Vamos voltar para Buenos Aires. Aí voltamos. Realmente, Montevidéu é muito chato. Aí voltamos para Buenos Aires. Falei assim, vamos para Patagônia? Embora. Mas para Patagônia, o que a gente faz? Vamos para Santiago. Compramos um voo para Santiago. Meu Deus. Aí ela tinha uma amiga em Santiago. Fomos para casa dessa amiga. Aí chegou, ela falou assim, vamos para Patagônia. Pegamos as páginas amarelas em espanhol. Fomos na agência e compramos um voo para a Patagônia. Detalhe, a gente não tinha noção do que seria a Patagônia. Meu Deus. Lá no extremo sul do planeta. E o frio? Miguel, vocês não se prepararam para isso? Não, fomos. A sorte que era verão. Mas o verão é frio. Dá uns 6 a 8 graus. Meu Mas a gente pegou um agasalho da amiga dela, tal, nós fomos. Chegamos lá, tinha umas 10 da noite, o sol rachando ainda. 10 da noite. E esse sol só foi embora meia-noite, Andréa. Meu Deus, Miguel. Foi um choque pra gente. A gente ficou na Patagônia, a gente andou. Sempre explorador. Engraçado falar isso, né? Porque desde sempre, tá aí você falando um registro de 20 e poucos anos atrás. Mas até hoje, conheço você e sei que você explorou muitos lugares que não são turismos não. Vamos pensar, convencionais. Não tinha turismo na época lá. Não tinha turista, ali não tinha nenhum brasileiro. Só você. Só eu, a Raquel e os pinguins. Aí tudo que a Raquel falava, eu assim, bora, vamos ver os pinguins? Bora, vamos. Raquel. Vamos fazer o quê? Vamos, Raquel. A Raquel tinha um sonho da Patagônia, que ela era bióloga. Olha então ela queria estar com os pinguins. Desbravar, né? O sonho da Raquel. E fomos e voltamos felizes. Aí eu falei assim, eu tenho uma meta. Até os 50 anos, tem que conhecer 50 países. Eu lembro que você falou isso, e aí começou... Aí tem a ver com... Entendeu? 50 mais. 50 mais. Meu Deus, Miguel. Aí foi 50 países. 50 países. Aí eu comecei. Bora fazer, né? Vamos sair. Fazer o turismo. Não, aí eu comecei. Primeiro pela América do Sul. Aí depois eu comecei a fazer... aí eu fui... Nossa, eu lembro... Mas você teve um tempo na Europa, né, Miguel? Não, mas assim, eu fui uma vez para Londres, sozinho, sem falar inglês, né? Detalhe, não levei o endereço onde eu ia ficar. Só isso? Só isso. Porque meu amigo está esperando lá fora. Cacau, você vai ter que assistir esse momento. Você foi o salvador da pátria? Aí, quando chega lá na alfândega, você vai ficar onde? Com quem? Qual é o endereço? Né? Aí, no avião, né? Aqueles papelzinhos lá. Aí eu falei assim, seu endereço? Meu endereço? Onde é que tem meu endereço? Meu Deus, Miguel. A sorte que tinha um sujeito que estava lá do lado, eu falei assim, qual é o seu endereço? Brasileiro não passa perto. Meti o endereço. Aí eu falei assim, você vai lá para aquele guichê, que eu vou para aquele outro. A gente tem que estar em pontas distintas. Detalhe, eu passei e ele não passou. Miguel. Não, mas ele era policial, ele que lute. Entendi. Gabriel, você nunca ouviu nada inusitado. Ele que lute. É do Tocantins. Meu Deus. Detalhe, ele nasceu no meu aniversário. É mesmo, Miguel? Eu falei assim, será que era o meu anjo da guarda que estava comigo? Essas coisas acontecem. Pode ser. Ué, foi teu protetor, meu amigo. Pode ser, de repente ele sumiu. Não é não? Aí eu acredito. Eu também. Você acha que não? Aí entrei. Eu falei assim, não, eu tenho que me organizar mais para viajar. Não pode ser. Aí você começou a entender que viajar não era simples. Não, mas assim, você acha que faltou esses perrengues? Ih, André, eu já fui para a Colômbia e cheguei na Colômbia e esqueci que eu não tinha cadastrado os meus cartões internacionais. E eu não tinha dinheiro, eu só estava com uns 50 reais. E o que você fez? Aí eu cheguei, máquina por máquina. E nada de sair dinheiro. Meu Deus, Miguel! Isso naquela época, assim, isso tudo antes da internet, tá? Não tinha internet, não. A sorte que o meu amigo Cleuber estava. E ele tinha um cartão do Citibank. Já era chique, nosso Já amigo, era né? chique. Cleuber, uma pausa. Vou falar uma coisa. Esse momento é um momento histórico. É o quê? O da sabedoria, né? O da organização. Não, mas ele também não sabia, não. Aí numa máquina dessa lá... Não, acho que aqueles 50 reais naquela época era muito dinheiro, 50 reais. Né? Era dinheiro. Era como se fosse tipo, quase 200 reais hoje.
Aí a gente conseguiu trocar aquele dia. Aquele dia eu pagar o táxi, a gente foi para o aeroporto. Não, no outro dia de manhã a gente vai no banco, no Citi. Resolve. Aí ele foi no Citi e pegou dinheiro. Entendi. Aí depois o tempo que eu liguei para o Brasil, para liberar meu cartão, essas coisas todas. Eu falei assim, aí a gente vai, eu falei assim, tipo, meu projeto de 50 anos não pode ser mais bagunçado, não. Eu tenho que me organizar. Mas que é isso? Não, isso faz parte, né? Assim, de perder. Eu já peguei voo errado. Já. Eu e Yara e o Cleo, a gente estava na Nova Zelândia. A gente ia voltar para a Austrália. Que é onde você morou um tempo mas também, aí né? vou contar a história, porque não foi morar lá. Aí a gente estava lá, naquela época os voos não tinha essa coisa de segurança, era coisa bem simples, você tá no aeroporto. É tipo assim, eu vou partindo para Joara-Joína. Tô perdendo, espera. Peraí, é igual aquelas vans, bora lá, Planaltina. Radioviária. Aí você ouviu assim, a gente só ouviu assim, Sydney. Né? Sydney? A pessoa, Não, desculpa, não foi assim não. A gente estava em Christchurch, que era no sul da ilha, a gente ia para Auckland. Mas depois a gente tinha que voltar para Sydney, porque a gente ia pegar o voo em Sydney para voltar para o Brasil. Aí nessa história toda, a gente só viu assim, Auckland. Só que o voo ia para Sydney. Mas você nunca ficou também? Não, eu vou pensar desesperado, né? Não, nós entramos no avião. Entramos. Aí, atenção, passageiros, são destino para Sydney. Esse voo vai pra onde? Assim, Isso parece filme, Miguel. Com conexão em Auckland. Aí a gente... então tá certo. Isso porque de manhã a gente já tinha errado o horário, né? Porque era AM, PM, né? Aí era 7 horas, a gente não olhou que era PM, a gente foi para 7 horas da manhã. 12 horas antes. No fuso horário da porra. Depois de ter viajado 24 horas. Meu Deus. Não, vem cá. Agora sim. Não, a gente ficou no aeroporto, na cidade, que a gente tinha que atravessar de barco. Aí nós pegamos o barco, sei lá o que aconteceu, um temporal, né? Aí e tinha que pegar um trem no outro lugar. Não, a gente não vai perder essa viagem de jeito nenhum, porque a viagem lá na Nova Zelândia é assim, tipo corrida. Sabe assim, você pega o barco que você quiser, o trem que você quiser, o avião que você quiser. Ela chama freestyle. Aí, não, vamos para o aeroporto, vamos pegar um avião, a gente passa lá e esquece o trem. Está resolvido. Está resolvido. Fizemos isso. Miguel, de tudo que você já viveu, vamos pensar assim, essas experiências, que eu sei que você teve na Índia. Também. Não. Aí quando eu estava na Austrália, eu estava sobrevoando Brisbane. Aí eu olhei, tinha um riozinho lá bonitinho, todo cheio de S, muitas plantas, as casinhas bonitinhas, um monte de balões. Estava acontecendo uma Olimpíada das Commonwealth, que era da coroa britânica, que acontece nos países, né? Estava lindo a cidade. Eu falei assim, eu vou morar nessa cidade. Não, Miguel, é comédia, Sério? cara. Eu vou ficar aqui. Um ano depois eu fui morar em Brisbane. Larguei tudo. Foi aquela época. Foi, saí da Ambev. Isso. Aí você ficou exatamente por conta dessa... Foi. Foi mesmo. A escolha que você fez foi assim, Miguel. Eu vou morar aqui. Por causa dos balões. Você achou interessante. Que lindo aquilo lá. Você ficou lá quanto tempo mesmo, amigo? Aí eu fui para Brisbane, né? Fui morar lá em Brisbane, 6 meses lá. Fiquei 6 meses em Brisbane. E é tudo experiência nova, amigos novos, cultura nova. Comida nova. Você imagina, né? Eu morei com coreano, com japonês. Aí comecei a ter uma grande imersão cultural. Porque eu morei 6 meses com coreano, com alemão. É aquela SAP, Miguel, pelo amor de Deus. Não, e era engraçado que o japonês, né? A gente ia às vezes para a escola juntos, né? Aí tinha dia que eu não queria ir com ele, não, caminhando. Eu sei bem como é que é isso. Porque o japonês ficava falando sempre as mesmas coisas. E ele demorava quase 1 minuto para falar assim, você vai fazer o que no final de semana? Eu falei assim, vou para a praia. Já respondi. Acabou o assunto. Não, Miguel, que comédia. Aí eu falei assim, não vou mais com o japonês, porque tudo que ele perguntar eu já sei, já tenho a resposta. Eu quero alguém que faça perguntas mais difíceis em inglês. Vou andar só com os alemães. Mas assim, você conheceu muita gente, né, amigo? Sim, eu ainda tenho contato com o pessoal da Austrália ainda. É mesmo? Naquela época que você esteve lá, né? Tenho contato ainda. E assim, se você pudesse escolher de todos esses lugares... Isso foi o quê? 20 anos que eu fui para a Austrália. Pois morar. é. Se você pudesse escolher e falar assim, de todos esses lugares que você viveu, que você conheceu, aonde você poderia pensar em morar? Qualquer lugar. Eu sabia. Você nunca vai dar uma resposta direta. Lugar. Eu vou aqui, eu vou ficar aqui, eu vou passar por aqui. Vou passar por aqui. Adoro a Inglaterra.
Adoro a Inglaterra. Eu tive a experiência de morar um pouquinho na Inglaterra, assim. Passei 2 meses na Inglaterra, assim, que foram, assim, 2 anos para mim. Então, foi bem legal. Mas essa história dos 50 anos não aconteceu, Andréia. Não, dos 50 não, países? Porque quando eu ia fazer os 3 países para fechar os 50, o que aconteceu? A pandemia chegou. Menino, eu queria matar o coronavírus. Porque você ia completar exatamente 50 Era a minha países. viagem. 50 Meus 50 países. anos eu ia fazer, sabe aonde, Andréia? Eu acho que eu não ia voltar também, né? Foi até bom. Eu ia fazer Egito, Grécia e Israel. Meu Deus. Não, eu não ia voltar, Andréia. Eu não ia voltar. Sério, Miguel? Você sabe o que eu estava pensando? Em ficar dentro da pirâmide de um dia para o outro. Gente, eu queria dizer para vocês que isso não é fábula, isso não é jeito de falar ou invenção, isso é real. O Miguel fez uma viagem, e eu acompanhei isso de perto, que ele tinha que estar no dia 11/11/2011, às 11 horas... E 11 minutos. E 11 minutos, ultrapassando um portal em Machu Picchu. Eu estava lá. E ele estava nessa viagem exatamente para isso. Então, assim, o que ele fala não é exagero. E eu lembro, como se fosse hoje, eu falei, não é possível, Miguel. Você lembra, né? Eu lembro, você cruzou, eu falava, meu amigo, ele falou assim, eu tenho que estar, eu vou passar por isso. Aí detalhe, né? Eu cheguei lá, né? E eu tinha todo um cerimonial. Claro. Né? E aí eu falei assim, deixa eu achar meus amiguinhos. Aí eu só vi uma pessoa toda de branco com um chapeuzinho prateado. Eu falei assim, deve ser um extraterrestre, vou lá. Quando eu chego lá, era uma senhorinha toda lá, aí eu comecei a falar. Primeiro eu puxei assunto com ela em espanhol. Porque de tanto viajar, eu aprendi espanhol. Pelo menos, né? Exatamente. A gente tem que, né, se vira. Aí ela não respondeu em inglês. Eu falei, bom, então vamos pro inglês. Aí, beleza, ela falou, o que você está fazendo aqui? Boa pergunta. Não faça essas perguntas. Eu falei assim, eu vim aqui para o portal 1111, estive aqui às 11 horas e 11 minutos, eu quero saber o que vai acontecer aqui em Machu Picchu. Porque eu não vi nada ainda. Era isso que eu ia perguntar. Miguel, aconteceu algo extraordinário? Ela falou o seguinte, você está convidado para um casamento que vai ser celebrado por um Sai Baba, que é um mestre indiano, com Quechua, que é peruano, de uma australiana que vai casar com um russo. Nossa, que cerimônia. Não, você imagina, um australiano com um russo. Um indiano com Era o celebrante. Não, duas cerimônias xamânicas. Você teve lá. Em Machu Picchu. E detalhe, eu fui pro casamento. Não, cheio de isso folhas. que eu chamo de penetra no evento. Aí teve assim, um coração com folhas de coca, e depois a gente tinha que mascar as folhas de coca, né? Porque fazia parte de você experimentar o coração do casal. Olha a coisa mais linda. E tudo isso porque você tinha que estar lá, né, amigo? Aí, de repente, aparece um arco-íris do outro lado da montanha, que eu não sei de onde surgiu. O céu estava azul anil. Eu não sei se eu estava delirando com as folhas. Eu ia falar agora, eu acho que você estava viajando. Você já estava em outra dimensão, amigo. Não sei, já começou a ver aquele arco-íris, tudo muito colorido, entendeu? Lógico que eu não uso droga e a folha de coca não causa alucinação, né? A gente não sabe disso. Mas é porque você tem a capacidade de expansão mental e você precisa treinar. Eu treinei isso na formação holística. O Pierre me ensinou a fazer a ecologia profunda. Então, ali eu estava fazendo a ecologia profunda. E quem sou eu? Eu sou uma ecologia profunda. Eita! Amigo, e tem uma outra coisa também que eu acho que é muito legal, mas assim, eu vou deixar para você falar isso já no segundo bloco, que é sobre a sua, digamos assim, a forma como você tramita entre os 4 elementos. Eu quero que você fale... do México. Exatamente, eu quero que você fale exatamente dessa coisa, porque... Mas olha... Gente, são experiências... Só para lembrar que eu ainda parei na Ambev, né? Mas eu vou pular da Ambev lá para frente. Calma, que agora depois, no segundo bloco, a gente vai continuar com a sua Deixa eu só terminar a história lá de Machu Picchu, que depois do casamento teve um cerimonial de comida, né? Vegana. Depois de tudo isso, você foi comer... Vegana. E tinha um chá também, que eu não sei que chá era esse. Aí, ó, tá vendo? Aí tu tomou também. Eu tomei. Você acha que que eu corri para Machu Picchu? Lembra que eu peguei o trem, que eu cheguei 10 horas da manhã, Lembro. que eu atravessei uma feira, que eu não sabia nem que feira era aquela, que eu joguei a minha mala, peguei um ônibus, empurrei todos os alemães, entrei no primeiro ônibus. Deixa eu entrar que eu tenho um compromisso. Fechei o portão, não deixei ninguém entrar. Então,
Você acha que eu não ia tomar o... Amigo, eu vou falar uma coisa, pegando até a sua deixa. A gente aqui também toma um cafezinho. Vamos tomar, então. Para ir para o segundo bloco. E a gente aproveita esse momento desse café muito gostoso, que eu gosto muito, porque eu me sinto meio já em casa. Não, vamos. Que é aquele momento que você fala assim, vamos parar aqui para tomar um cafezinho, falar de coisas boas, que é o momento mais e melhor. Que hoje a gente também traz um pouquinho do nosso parceiro Renato Dias. Renato Dias é um parceiro nosso que hoje contribui e muito para o nosso programa. De que forma? Ele tem, Miguel, um escritório de assessoria contábil e jurídica, aonde você, hoje, se quiser montar uma empresa, vamos imaginar que você tenha disponibilidade para ser empreendedor, empresário. É importantíssimo, viu, Andréia? E aí, após os 50 anos, ele desenvolveu lá um núcleo que ele vai dar toda a assessoria para você a partir do contato com o nosso programa. Nós seremos intermediários para que você possa conhecer o escritório e ele vai dar toda a assessoria gratuitamente. Você sabe que você me indicou uma vez um contador há muitos anos atrás, né? Isso foi verdade, isso é verdade. Até hoje você faz trabalho com ele. Agora eu confio muito. Tudo que a André indicar, gente, vai por mim, porque funciona. É bom. E o Renato, ele fez uma coisa diferente, Miguel. Por quê? Ele disse o seguinte: para se abrir uma empresa, a gente tem uma série de processos, procedimentos e tal. Só que a assessoria vai ser gratuita. O que vai acontecer é que, se você quiser montar a sua empresa, ele vai te dar todas as informações e você vai ter o custo, claro, vamos pensar assim, né? Com os tributos, entendeu? Junta comercial. Mas a informação, o como você deve proceder, tudo isso ele vai fazer através do nosso programa. Importantíssimo, André. Porque para quem vai começar, e principalmente a primeira vez que você vai... Você e eu, nós somos... Eu continuo tendo uma empresa... Né? Eu passei a ter a minha, você passou a ter a sua. E assim, a gente não sabe contabilidade, a gente não sabe. Então, assim, deixa quem sabe fazer. Exatamente. E o bom desse trabalho também é que o Renato, ele faz também questão de, tipo assim, se preocupar com 50 a mais. Então, ele vai preparar uma equipe. Se você chegar até lá, vai ter uma pessoa que vai atender para esse nicho, entendeu? Porque existem várias dúvidas. É um dinamismo que, muitas vezes, para quem vai começar, não é familiar. Então, ele precisa ser orientado. Sim. Então, para você que está pegando esse gancho, presta atenção também num recadinho que o Renato vai trazer agora, porque a gente está terminando o mês do imposto de renda. E o Renato também fala muito sobre isso, ou seja, ainda dá tempo, corre atrás, porque senão o leão te abocanha. Veja só o recado que ele tem para você a respeito do imposto de renda. Notícia importantíssima. A declaração de imposto de renda 2024 já está prestes a começar. Ela será a partir do dia 15 de março até o dia 31 de maio. Se você ganha acima de 2.824, é hora de você organizar a sua documentação para que você não perca o prazo da sua declaração. Nosso time está pronto para te oferecer suporte e orientação durante e após todo o processo. Seja qual for sua dúvida e necessidade, estamos aqui para te ajudar. Entre em contato para mais informações e não deixe esse compromisso importante para a última hora. Conte conosco. Então, moçada, pegou o gancho? Isso é muito importante para você. Ainda dá tempo de você fazer o imposto de renda. Renato Dias está te esperando. E eu aproveito, Mig, para falar uma coisa super... Não fiz o meu ainda. Então tá na hora, Vou meu falar amigo. Com ele. E é aqui nesse andar, viu? Vou falar o escritório dele é aqui perto da gente. Vou lá. Uma coisa que é legal também, você que está vendo pela primeira vez o programa e se identifica com a proposta, porque aqui é o não ao etarismo. A gente está valorizando cada vez mais os 50 a mais, ou melhor, todas as idades, porque etarismo fala de todas, mas especificamente falando e dando ênfase a essa questão do não etarismo aos 50 mais. Você que se identifica e quer a sua marca no nosso programa, entre em contato comigo ou com o André. O meu @ é andreaduarte.palestrante. O André é André Klaus. Você pode entrar em contato com a gente, falando a respeito da sua participação, de como você gostaria realmente de apoiar o programa, porque tá vendo que a gente está tomando um cafezinho aqui? Esse cafezinho pode levar a sua marca. Tá vendo que a gente está com um biscoitinho aqui?
esse biscoitinho também pode levar a sua marca. E a gente está falando de viagem, a gente está batendo um papo aqui, né, Miguel? Você que, de repente, tem aí uma visão. Eu quero fazer um turismo diferenciado para os 50 mais. Fala com a gente. Isso aqui não vai realmente ser diferente, não vai ser melhor. Porque a experiência que a gente tem é muito grande. Então, ó, você está ouvindo falar de viagens, você está ouvindo falar de experiências. Quem tem 50 a mais... Olha necessita isso, viajar mais. E tem mais, porque, na verdade, a experiência nos dá realmente aquela noção do que eu quero, do que eu não quero, do que eu gosto, do que eu não gosto. Miguel tá contando as histórias e as aventuras dele aqui pelo mundo, e olha que ele fez isso, ainda. Não parou, começou antes dos 50 e vai continuar, e é isso que a gente vai falar agora. Eu tenho uma meta nova, porque como eu não batia 50, Por causa da pandemia. Eu vou fazer 60 países. É melhor, ué. Vai se tornar um sexagenário e vai fechar. Então, vou fazer os 50 a mais. Pra quê? Ficar assim, eu dobrei a meta. Agora, continuando. O pior que dobra, sabe por quê, André? Depois fica difícil você escolher país para você visitar. E você não pode voltar para aquilo que você não pode repetir. Não, eu repeti alguns. Aí não vale, tem que ser novo. Mas eu voltei de novo para Machu Picchu, eu voltei de novo para Colômbia, eu voltei de novo para o Chile. Na Europa você teve também. Voltei também para outros países. Mas aí teve um específico, você foi para o México. Fui para o México. Conta essa pra gente. Não, o México foi uma coisa, porque eu gosto muito de cultura, né? Então eu ainda quero conhecer várias culturas ao redor do mundo. Eu acho que isso é uma parte muito interessante para a gente trabalhar. Então eu queria conhecer toda a cultura do norte até o sul. Ainda falta a cultura dos Estados Unidos e do Canadá, que eu ainda vou conhecer a parte indígena, né? E eu queria conhecer especificamente da região centro-norte, né? Ou seja, ali que começou, na verdade, comecei desde o Chile, eu tinha que ir até o México. Mas o México especificamente era uma riqueza profunda. Eu queria conhecer os maias. Maias, eu fui atrás dos maias. E aí eu procurei uma agência, cadê a agência? Cadê a agência especializada em viagens assim diferenciadas e fiz um design travel. E aí? Desenho de viagem. É uma coisa interessante para 50 mais, viu? Desenhar viagens. E aí você... Viagens experimentais, viagens... Que tem assim, você pode ter de propósitos. De propósitos, exatamente. Né? Seja, vamos pensar assim, cultura, gastronomia, entendeu? Espiritualidade. Eu misturo tudo. Isso é verdade. Você vai para conhecer de tudo um pouco. E eu tinha... Lembra do 11 do 11 do 11? Claro. Então, eu tinha que fazer o 11 do 12 do 13. Você faz a sequência. A sequência. É verdade, Miguel. Eu tinha que fechar esse 11 do 12 do 13. Gente, uma coisa que também, nesse bloco, vale a pena a gente reforçar, é que o Miguel sempre teve, né? Primeiro, essa formação holística trouxe isso muito forte, mas você teve sempre uma presença com os 4 elementos. Eu lembro que você, em cada aniversário seu, você tinha uma questão de falar isso também e linkar e falar, olha, isso aqui hoje tem a ver com água, isso aqui tem a ver com ar, com terra, fogo. Ou todos. Todos ao mesmo tempo. No caso, esse especificamente, eu fui passar o meu aniversário no México e eu tinha que estar no dia 11 do 12 do 13, lá especificamente na Pirâmide do Sol. A história da Porta do Sol, a Pirâmide do Sol. Ela sempre pergunta, de onde cria isso? Não sei. Vem, né? Vem dessa coisa toda. E aí eu fui para essa viagem. Ótima, porque éramos 13 pessoas no ônibus. Nossa senhora, já começou com o número cabalístico mesmo, né? Eram 13 pessoas, contando com a guia e motorista. Éramos 11, mas 12, 13. Olha aí, ó, 11, 12, 13. E essa viagem foi, todo mundo, não tinha nenhum brasileiro, graças a Deus. Já bastaram só eu. Não dá. Viajar com brasileiro não dá, não. Miguel, você é brasileiro. Não, é complicado viajar com brasileiro. Não dá. Assim, mantenha a distância. Oh, meu Deus. É complicado, André. Mas foram várias experiências que você teve. Eu mantenho a distância. Eu mantenho a distância, né? E quando alguém percebe que você é? Aí eu falo. Mas é diferente. Aí você tem que falar, não, realmente. Nem todos são assim. Nem todos são assim. Mas aí foi no México, foi essa viagem toda. Sim. E eu encontrei com uma grande figura lá, que é a Elza. Tivemos a identidade. Ela nasceu no meu aniversário também. Umas coisas loucas, né? E ela se tornou uma grande amiga, e ela estava com o propósito de o elemento água. E eu não tinha nenhuma ideia ainda do que o meu era maia. Mas quando ela me conectou, aí automaticamente começou a perceber que a viagem se transformou em 4 elementos. Assim, abriu assim, sabe, tipo metaverso? Olha só. Eu só sei que eu tive a experiência de subir uma montanha com
acompanhar, era Nossa Senhora de Guadalupe. Guadalupe. O México inteiro em fogo, correndo para um lado, o povo correndo com tochas. Eu falei assim, meu Deus, que negócio é esse? E eu pensando em água. Aí comecei a perceber que, assim, sinal. Fogo. Até que nós chegamos numa montanha, e lá em cima tinha uma igreja, a gente tinha que subir, tipo a igreja da Penha. Sim. Toda cheia de fogo, e a gente subiu com a tocha. A gente pegou uma tocha, não sei de quem, subimos com uma tocha também. Chegamos lá, aí tinha uma outra igreja do lado, dos maias, que tinha uma cerimônia xamânica. Entendi. Não precisa dizer para onde eu fui, né? Qual foi a sua escolha, Miguel? Fui lá para os maias. Claro. Eu tive uma experiência com os maias que foi transcendental. E é engraçado que a cada momento que você fala sobre isso, eu percebo assim que você voltou diferente de cada uma dessas exposições, de cada um desses momentos. Aí você fala assim, volta renovado, volta com um pensamento diferente, volta com... Não, você vai somando coisinhas. A gente vai sendo, sabe, catalisando, né? A gente vai trazendo essas coisas. Agora, trazendo agora para o ambiente profissional um pouquinho, quando você falou, né, teve toda essa expertise, falamos da engenharia, falamos do começo, né, da companhia cervejaria, a Brahma, toda a expertise e tal. E aí entra o engenheiro de pessoas, que é realmente porque você tem essa facilidade, você tem desde sempre esse modelo de trabalho que agrega, que é de engajar as pessoas e tal. Quando é que você se descobriu? Porque, veja só, além de executivo, de carreira, você hoje tem uma responsabilidade muito grande, porque você realiza mentorias. Sim. E com a expertise que você tem, com o conhecimento acadêmico, com a experiência de vida, falar com as pessoas, como realmente, vamos pensar assim, estimular as pessoas a trilharem um caminho profissional. Como é que isso veio para você, Miguel? Porque o Falcone estava lá atrás e depois ressurge para você novamente aqui. Às vezes a gente fica muito nas empresas esperando que o RH faça trilha de carreira. Isso dá um grande erro. O RH não faz trilha de carreira de ninguém. Perfeito. Tá? A gente dá opções, a gente cria situações e as pessoas que, na verdade, buscam isso. Né? E eu lembro da história que eu desisti de ser do engenheiro de asepsia. Isso. Então, foi as minhas escolhas. Então, eu desisti de ser o cervejeiro da Espanha e fui para a gente de gestão. Aí, o gente de gestão ficou comigo. Porque eu consegui aliar pessoas, a minha formação holística me permitiu transcender um pouco pessoas. Tá. Né? Não só pessoas, mas um pouco mais além da pessoa, da energia das pessoas. Hoje eu tenho uma facilidade maior. E a gestão sempre é a engenharia do meu lado. Eu estou sempre trabalhando em empresas que, de alguma forma, eu me reconecto com a engenharia, com o meu lado engenheiro e meu pensamento. E passei por várias empresas, teve uma experiência muito forte que eu tive lá no interior de Goiás, em Mineiros, numa empresa de bioenergia, trabalhando com agricultura. Certo. Uma agricultura e indústria. E eu trabalhando com o meio ambiente, Então, assim, me reconectei de novo com um pouco com a engenharia ambiental. Né? E também com a saúde, e também com a engenharia de segurança. Então, você começa a perceber que você vai... não é só importante você ter um cargo de supervisor, coordenador, gerente, diretor. Não é essa trilha. Entendi. Não é só essa trilha. Você pode ter uma trilha espiral. Então, você tem que ter percepção de onde você vai te fazer mais feliz, mas também que vai te dar condições de você se projetar para frente. Né? Então, quando eu saí do executivo, eu me preparei para ser consultor. Então, passei um tempo como consultor, onde eu tive uma experiência muito boa na Falcone, mas também como consultor independente. Tive a sorte de transitar por diversas empresas grandes, Boticário, Prosegur, Copercis, fazendo consultoria e me reinventando como consultor, sempre aprendendo, sempre ali. E também fui professor da FGV. E é engraçado falar isso, que você teve também, eu acho que uma pegada muito forte, próximo aos 50 anos, para essa quando mudança, chegou dos né? 40 para os 50, onde acelerou. Acelerou isso, né, Miguel? Acelerou, porque aí dos 40 para os 50, eu falei assim, eita, a coisa vai complicar. E a gente sabe que vai complicar. E complica. Só que hoje não é mais 50, é dos 50 para frente. Então, mas vamos falar sobre isso depois. Aí eu acelerei, consultor para você ser empreendedor autônomo. Sim. Aí também como professor para você também ter um pilar. Então eu tinha um pilar executivo, um chapéu de executivo, um chapéu de consultor e um chapéu de professor. Entendi. Eles conversam entre si totalmente, sem nenhum problema. Sim. Sabe, é difícil. Agora você tem que ter um modelo mental flexível. Para em algum momento você tramitar nos três. Às vezes você faz as três coisas ao mesmo tempo e está tudo bem. Então,
Aí, assim, de onde é que você vê isso? Volta de novo para Monteiro Lobato, volta de novo para o mestre, volta de novo a toda essa vivência, em todas essas culturas, de todas essas situações, que você tem que ter muita flexibilidade, muita elasticidade, muita... disposição, né, Miguel, de aprendizado. Muita expansibilidade também. Você tem que ter muito mais expansivo. Aí, depois de consultor, quando deu 50, Andréa, foi a grande transformação. 50 mais. Então, eu me preparei de uma forma sistêmica. Só que com os 50 aconteceu algo um pouco mais inusitado que eu não conhecia, que foi ser um convite para ser mentor. Eu falei assim, vou ser mentor. Mas o que era ser mentor? E hoje a gente fala de gestão com mentores. Existia um movimento muito de coach que eu participei, que eu... Não é a minha praia, respeito, mas assim, tipo, não faz parte. Só que quando eu fui ser mentor, foi na Falcone. Resgatei lá de trás. Então, assim, é um respaldo e tal. E entrei para ser mentor. E não é só mais um mentor, Não, é o mentor. E aí eu tive que revisitar. Lembra do PDCA que Sim. Eu fui estudar de novo o PDCA. E você tem que se reinventar e reaprender. Certo. E é isso mesmo, Miguel. E não tem problema. E em qualquer idade. E quando eu voltei para ver o que eu aprendi há quase 30 anos atrás, era a mesma coisa. Tá vendo? Só que a minha percepção de aprendizagem e de aplicabilidade completamente diferente. Perfeito. Eu estava aberto para o novo, que era a metodologia ágil. Olha aí. Que eu nem havia praticado. E também ter que me livrar de alguns padrões e reconectar esses padrões. Então, foi uma reinvenção como mentor. Primeira mentoria que eu fui fazer, digital. Eu estava trabalhando na pandemia físico. E todo mundo no digital, menos eu. Aí, de repente, online. Online, eu falei, como é que faz esse negócio mesmo? Vamos aprender a mexer no Zoom. Vamos aprender. Eu lembro que eu estava viajando, eu estava em Macapá. Bem ali. Bem ali. Então, assim, não tinha luz, era o fone mesmo do computador, né? O fundo não era... Ou seja, foi um caos. 50 pessoas na sala virtual, um Zoom. Não sabia nem como é... Não sabia, olha, eu não sei nem como eu terminei essa sessão. Você mesmo... Eu suava frio. Eu falei assim, caramba. Aí quando foi... mas gostaram. Mas é porque tem conteúdo, tem experiência. Eu resgatei tudo, assim, tipo, aí entrou junto o consultor, o professor, o executivo, os três juntos, porque eles andam tudo comigo. Né? E o mentor é o máximo dessa junção. Que aí tem nada a ver com coach. Mentor é quando você tem uma potencialidade mental para você e para os outros. Colaborativo. Pronto. E hoje você sente, para as pessoas que você já teve assim, a oportunidade, né, de mentorar, enfim, como é a receptividade dessas pessoas a esse novo formato, Miguel? Elas ainda não estão preparadas. Você sente isso? Não. É assim, é uma coisa que o mercado está trabalhando, mas, infelizmente, grande parte do mercado faz um modelo muito equivocado. Na First Falcone, é algo muito sério, é algo assim, que é uma escola, né? Então, assim, a gente é preparado, a gente é experimentado, a gente tem... São técnicas realmente que são aplicáveis até porque aquela pessoa que está ali disponível para te ouvir, Miguel, ela tende, a pessoa, no caso, eu falo até por mim, a olhar para você e falar, cara, eu tô aqui porque esse cara vai me, direcionar. Aí, André, você vê assim, essa carreira toda que eu fiz, de empresa, de morar em outros lugares, em outros países, né, tudo isso juntou. Mas o mais importante foi aquela base, ela foi muito consistente. Aquela base que eu tive, vamos dizer assim, de formação do ensino fundamental, ensino médio, né, da faculdade, tudo foi muito bem feita e com muita dedicação. E tudo que eu aprendi nas empresas também foi dessa forma, de vivência, de jogar, tudo isso. Experiência mesmo. Então, isso tudo fortaleceu. Então, me preparei para os 50, porque aí foi o grande presente, foi a mentoria. Mas eu recebi de presente, eu nem fui atrás. Foi uma amiga minha que falou assim, Miguelito, eu acho que você é um mentor. Aí eu vou te indicar. Aí eu falei, tá bom, igual o cara do currículo. Tá bom. A cena se repete. Manda meu currículo. Vamos ver no que vai dar. Vamos ver no que vai dar. Aí me chamaram, fiz a seleção, falei, tá bom, beleza. Aí eu fui. Né? Como eu tinha passado também pela Falcone, tinha toda a experiência, isso também me deu um cartão VIP, né, de entrada.
E é importante. Aí, com esse desastre, né? Aí eu falei, não, eu preciso de um outro mentor para me acompanhar e ensinar. Ele me acompanhou, o Sebastião, e aí não foi o Cristiano. Aí ele percebeu algumas coisas que eu tinha que ter mais cuidado, como luz, microfone, mexer no Zoom. Porque você tem que realmente se preparar, né? Quando eu cheguei aqui, você assim, falei, nossa, eu não sei fazer nada disso que a Andréa faz. Então você imagina você me colocar aqui, assim, ia ser um caos. Mas o caos é importante. É isso que eu ia falar. O caos é importante. Ele leva você, de fato, a se mexer, sabe, amigo? Mexer. Porque você fala assim, eu estou na zona de conforto, porque do primeiro momento que você se depara, você fala, nossa, isso aqui é meu pai, como é que vai ser? De que forma? E aí, André, eu me dediquei a ser mentor. Estudei e travava todos os conteúdos. E aí eu falei assim, em um ano eu quero ser o melhor mentor da First Falcon. E fui. Sou, né? Como recebi um presente incrível e hoje foi a materialização desse presente. Hoje foi a minha primeira reunião como conselheiro do board de mentores da Força Falcone. Com mais outras pessoas. Parabéns, meu amigo. Mais do que de direito, na verdade. Então, assim, foi um crescimento, mas assim, foi muita dedicação, tá? Imagino. Imagina, eu mentorei até hoje, mais de 3 mil pessoas. Não sei quantas empresas, de todo tipo, de todos os cargos. Qual foi o grande segredo? É não se preocupar com o cargo e com a empresa das pessoas. Perfeito. Mas o que é que você vai transformar nessas pessoas? Pessoas transformam o jogo. Aí eu resgato gente de gestão, eu resgato... É gente que gosta de gente, né, meu amigo? Então, assim, a transformação ela é colaborativa, tem cocriação. Então, tem que ter uma confiança entre o mentor e o mentorado. Mas você tem que ter consistência. Porque, em determinado momento, eu tive mentorias que eu estava falando sobre uma enfermeira de hospital de bebê. E, ao mesmo tempo, uma veterinária falando de cavalos. E, ao mesmo tempo, alguém falando de tecnologia, na mesma sala. Entendi. E você tem que ter uma multiplicidade. Aí o mentor, por isso que é mente. É modelo mental. Não é coach. É algo que você transcender tudo isso. Então, eu ganhei esse presente dos 50. Estou, nesse momento, assim, tipo, super feliz, né, por estar fazendo essa mentoria, aconselhando já aquilo que eu aprendi nesses 3 anos. Pessoal, isso aqui deu certo, isso aqui não deu, isso aqui não foi Porque você legal. teve a vivência. Essa mudança que foi feita não foi adequada, as pessoas não entendem isso. Então, estar aberto para fazer essas críticas sem ter medo e sem ter esse julgamento, porque tem que ser verdadeiro no sentido de fazer o bem. Né? Não é a crítica pela crítica. É o famoso se servir, né, meu amigo? Se servir, É saber como servir as pessoas e suprir aquela expectativa. Aí agora você pergunta assim, e os 60? Porque agora eu já estou quase chegando na metade, né? Tá assim, né? Mas aí, assim, 5.3. Já estou fazendo minha preparação para os 60. Você tem que fazer muito antes. Lembra dos 40? Sim. Foi dos 40 para os 50. E é engraçado que muda, né, amigo? Você tem que se preparar. Muda mesmo. Porque assim, vou continuar sendo consultor, mentor? Acredito que sim. Mas é o cidadão do mundo, né? Mas com outro patamar. Aí o que eu estou fazendo agora? Eu voltei para o mercado corporativo. Legal. Para transitar no nível de complexidade que até então eu nunca tive e cultural. Aí tem um grande aprendizado que eu queria compartilhar com vocês aí, que é do etarismo. Eu entrei numa empresa onde não existe o etarismo. Muito pelo contrário, é uma empresa que tem as 4 gerações trabalhando junto. Imagina, ontem, né? Ontem, desculpa. Essa semana passada, eu tive contato com a dona Geni. 50 anos de empresa. 50 anos de empresa. E aí eu fui tirar uma dúvida com ela sobre uma atividade que ela faz e prontamente ela me deu uma resposta tão boa, sabe? Assim, tipo... E eu, por mais ter vivido todo isso, não sabia o que era. Fui procurar com ela, dona Geni, e tal coisa. Então, você ainda tem que explorar essas pessoas, porque elas têm muito a entregar. E é engraçado que as pessoas... Não sei, não posso... 50 anos de empresa, é isso que André. eu ia falar. Não é 50 mais, não. Ela tem 70. E mais uma coisa que a gente deve realmente frisar é que a cada década são tantas as experiências e vivências que isso precisa e merece ter respeito. As pessoas não podem ser descartadas pelo fato de simplesmente, aspas,
estamos numa, né, evolução tecnológica. Metodologia ágil. Nós estamos... E essas pessoas não estão acompanhando. Inovação não é só para jovem, não. Para todos. Eu fiz um desenho de um hub de inovação com 50 anos. Sem saber o que era hub de inovação. E é aprendizado. É aprendizado. A gente se predispõe a aprender, Miguel, porque as pessoas acham que não. Chegou aos 50, você vai se acomodar. Vou me aposentar, não vou fazer. Não tem mais isso. A idade hoje é mente. É a cabeça da gente, é o nosso guia. E esse programa, ele traz exatamente essa procura por histórias como essa. E aí, André, se pegasse a geração Baby Boomers, Opa. Dona Geni é Baby Boomer. É isso aí. É na essência. Pós-guerra. Mas não é só ela não, tá? Tem mais aí, pelo menos, lá, umas 15 pessoas. Na mesma faixa, né? Em posições tanto de operação como de liderança. Entendi. Isso é legal. Não é porque o fato de você ter 50 anos que você também virou o diretor. Exatamente. E tá tudo bem. E tá tudo bem. E você é feliz. Isso. Entendeu? Você não precisa dizer que com 50 você vai diretor. Exatamente. Você pode ser 50 sendo analista e tá tudo bem. É isso aí mesmo. E assim, eu creio não. Esse modelo, vamos pensar assim... Americano. De atuação, né, Miguel? Que a gente deve valorizar, que a gente deve... Por que lá fora, né? A gente vê isso tão claramente, as pessoas de mais idade sendo valorizadas, Sim. respeitadas, procuradas, entendeu? Para um ambiente profissional. Ou você sabe disso no Pão de Açúcar, né? E não é? A gente viveu isso muito próximo. Então, eu acredito... O SEMI tem isso também, né? Muito. Né? De essa você valorização. ter daquela senhora que está atendendo todo mundo. E assim, do respeito, entendeu? A experiência e os anos de vivência de cada profissional. E cada um no seu quadrado. O que a gente quer, e cada vez mais eu digo que esse é um programa que é libertador, é essa vontade que eu tenho de mostrar para o mundo que para as pessoas que estão chegando aos 50, eu digo e repito, nascer a vida continua. Foi uma sorte. Privilégio é você chegar à meia-idade fazendo acontecer, Miguel. E sem perder isso aqui, sim, ó. Sim. Sabe? Aquela coisa da vontade, eu diria que 50... Assim, você vai descobrindo, né? Décadas são importantes, eu acho. Tem uma chavinha. Você vira ali. Vira. Eu falo, não, tem uma chavinha sim. É verdade. Tem. Né? Mais do que décadas, são também evoluções. Então, assim, a gente está tendo um privilégio, né? Eu falo que a nossa geração, de 50, Isso. é uma das mais privilegiadas. A gente viveu os dois mundos. Vivemos os dois mundos e estamos vivendo 3 décadas. A década da geração X, Y e Millennial. É um privilégio. Quando a gente conversa com o Millennial, ele não sabe nem quem era. Não. Eu tenho na minha equipe, eu tinha na minha equipe uma pessoa com 20 anos. Não, a gente tem que se adaptar, né, e tirar o proveito. E aí é onde está o grande lance. Eu tenho que permitir, né, que ele me ensine. Exato. E ele tem que se permitir que eu também ensine, mas sem ser com essa situação de eu sou o mestre, isso aqui. Exatamente. Então, assim, tem maneiras de você fazer isso, colaborar. Eu estou aprendendo a fazer isso, e eu estou com dois novos engenheiros trabalhando comigo, e imagina, eu tenho só de trabalho a idade deles. De experiência, né? De vida e experiência profissional. E aí eu trouxe todas aquelas ferramentas, todas aquelas coisas lá, né, e fui adaptando, fui trazendo isso de uma forma mais... Também não me... E quando ele chegar, ele falou assim, onde você arrumou isso? Onde você inventou isso? Eu falei assim, estou inventando todos os dias. E vocês estão vindo para cá também para reinventar. Começa a mexer nisso aí. Eu espero de vocês alguma coisa nova. E eles fizeram. Eu acho que, assim, nós estamos vivendo uma oportunidade maior de aprendizado com essa galera mais jovem. Respeito demais, valorizo demais. E sempre deixo um recadinho. A gente está aqui para te ajudar. A gente não está aqui para competir com você. E eles têm um certo medo, na verdade, de fazer o que a gente faz. Porque fazer o que a gente faz dá medo. Né? Porque a gente tem que correr muitos riscos, a gente tem que dar muita cara a tapa, a gente tem que engolir muito sapo. A gente passou. A gente respira. Muitas coisas e eles não estão assim nessa vibe. É uma outra vibe que também está tudo bem, mas eu acho que é um momento ímpar, né, dos 50 a mais, mas já percebendo que tem uns 60, porque não vai parar. Sim. Né, e você tem que entender que
que são movimentos que você vai ter que se posicionar, seja corporativo, seja como servidor, seja como autônomo, seja... Eu acho que é tudo uma questão da gente respeitar, da gente realmente se preparar para todas essas mudanças que ainda virão. E assim, Mig, a gente está agora, né, chegando já no finalzinho desse bate-papo, e uma coisa que a gente sempre pergunta e deixa, né, aqui na mesa são mensagens, são sugestões, porque a gente fala, se o conselho fosse bom, não era dado, era vendido. Nós temos ciência do que nós já vivemos e ponto. Mas se você hoje pudesse deixar uma mensagem dizendo hoje no áureos 5.3 de vida que você tem, que mensagem você daria para quem está realmente se reinventando após os 50, Mig? Eu acho que é experimentar. Experimentação. Lembra quando eu falei assim, ó, a palavra de experimentar? É a experimentação, ela é necessária. Assim, por exemplo, você mesmo. Eu já falava para você ser uma palestrante desde 1900 e bolinha. 1900 e alguma coisa. Quantas vezes você tentava se experimentar? É verdade. Até você dizer assim, tipo, vou me jogar. Hoje você virou uma... né? Meu amigo, sair da caixa. Mas você lembra quando eu falava? Eu não acreditava, eu achava que não é a não, hora. André, você nasceu para ser isso. E eu falava, será? Mas assim, será? eu falava isso com tanta clareza, certeza. Né? E não só você. Isso é verdade, porque a gente falava várias vezes, André, por que você não se joga nesse mercado? Você gosta tanto. Eu falei, não, mas ainda tem que aguardar um pouco mais. Não, que isso. E aí você está vendo que é a ousadia, amigo. Então, assim, vai experimentar. Pode dar errado? Pode. Pode. E você pode abandonar e mudar de plano? Pode. Deve. A meta você não muda, mas o plano você muda. Isso, meu amigo. Quem já falava isso? Muito bem lembrado. A meta não muda, o plano sim. Sim. Então, quantos planos eu fiz? Olha, eu fiz o plano para fazer consultoria, fiz o plano de mentoria, mas eu posso refazer o plano. Perfeito. Entendeu? E revisar o plano. Né? Agora, se você não tem essa meta, eu já estou a meta de 60 a mais, que eu tenho duas. Né? A meta dos 60 países e a meta do novo profissional dos 60. Dos 60 anos. Né? Que eu acredito que está vindo dessas 5 décadas. Né? Porque são 5 décadas com coisas marcantes em cada década. Né? Meu amigo, eu não sei nem o que dizer diante dessa aula, porque foram momentos assim de tanta nostalgia, Miguel. Foi um bate-papo de tanta lembrança boa, de tanta experiência boa. A gente viveu momentos difíceis, a gente gente não se esconde, a gente fala a realidade, né, amigo? Mas eu tenho que falar uma coisa para os seus seguidores. Fala aqui nessa câmera, exatamente, que você, o momento do medo. Ai, meu Deus, lá vai. Se prepara, Andréa. Essa criatura, Andréa, que eu já conheço desde o século passado, que a gente pode dizer 50 a mais sem problemas, né? Mas a Andréa, ela sempre foi assim, uma pessoa muito feliz, muito espontânea, muito sincera, ariana, né? Mas assim que eu conheci a Andréa, foi assim, um clique, né? Pum! Identificado, e quando eu vi a Andréa, eu já sabia o que ela ia ser. Embora você ainda tivesse dúvida, né? Dúvida disso. Mas você sabe, algumas coisas aconteceram. Claro. Né? E que foram muito marcantes. Né? Muitos. Mas um belo dia, a Andréa estava na zona de conforto. Ele falou assim: você vai ser supervisora de marketing. Eu lembro disso. A Andréa quase chorou. E você vai para o supermercado. Você vai fazer rota. E você vai tirar o seu salto, suas pulseiras. Vai usar calça jeans. Vai fazer rota, vai acompanhar o mercado. E eu vou acompanhar você. E eu falava, Deus do céu, esse homem tá louco. Aonde que eu vou? É verdade, Mig. Eu lembro como se fosse hoje. Nós tínhamos esse desafio. E você sabe por que isso foi importante para você, Andréa? Porque você lidava com as pessoas por trás de um telefone. Eu sou da geração do saque, serviço de atendimento ao cliente. Só que depois, quando você foi para o mercado, você começou a conhecer essas pessoas. A falar, a enfrentar, ouvir. E era isso. E aí, essa palestra interna, você foi fazer fora. E é engraçado o que você está falando, amigo, porque hoje eu trago essas histórias no meu discurso, quando eu conto as minhas histórias, exatamente minhas palestras. Pois pode acrescentar agora do supermercado. Foi
Gente, não foi fácil. A gente trabalhava realmente com esse sistema, né, de visitação, de ir para o mercado. E a gente teve um gestor, Fernando Barbosa, que não vai nunca esquecer dessa cena. Eu chegando de manhã cedo para uma reunião e logo em seguida a gente fazendo rota, eu com um salto desse tamanho. Tira o salto. Pulseiras, uma bolsa, aqui a tiracolo. André, você tá indo onde? O Miguel disse que agora eu vou fazer rota. Eu tô indo fazer rota no supermercado. Eu lembro como se fosse hoje. Mas que figura é essa? Ele tá indo fazer compras, entendeu? A gente vai pro IPA, a gente vai pro extra, Andréia. A gente vai andar na rua, a gente vai bater perna. Você não vai aguentar nem uma hora de visita com esse salto nessa altura. Mas olha, aproveitando o ensejo, gratidão, meu amigo. Eu aproveito esse momento para dizer gratidão, porque de tudo, entendeu, que eu já tive a oportunidade de conviver, de experimentar, o que eu mais agradeço é a forma como os amigos fazem parte da minha trajetória, fazem parte da minha vida. E você é mais do que um amigo, né, amigo? É um irmão. É assim, da mesma forma que puxa a orelha, a gente se diverte, a gente ri. Nunca brigamos. Nunca discutimos, bem lembrado isso. E nunca ficamos com raiva. Nada. E sempre respeitamos uma opinião do outro, mesmo que em algum momento eu não estivesse totalmente certa se você estava dizendo aquilo. Porque a Ariana, né? A gente tem esse momento, mas a gente nunca discutiu. Então, a Ariana, a gente tem que sentar sempre Não, é diferente, né? Porque a gente é impulsivo. Quando a gente vê, a gente já fez, já falou. Que eu fazia assim, você faz assim, tipo, não, eu faço assim, não, Andréia. Então, é muito gratificante. Então, a palavra é gratidão. Obrigada, mais uma vez, pelos ensinamentos, pelos puxões de orelha, pelas risadas gostosas, pelo companheirismo, pelas atitudes, porque em alguns momentos eu gostaria de ter feito algo assim, você falou, vem aqui, volta, repensa, não racionaliza, não leva para emoção, racionaliza o negócio. E, assim, trazer você aqui hoje foi, assim, para mim, uma viagem no tempo tão boa que eu quero repetir, com certeza. Porque você sabe que eu queria ser o primeiro, né? Mas não deu certo, porque eu estava lá em Goiás. Exato, eu estava no Goiás, né, com a sua agenda. E assim, o público do 50 Mais é exatamente o que você disse, é mutante. O público 50 Mais é de experiências. Eu acho que talvez seja a palavra interessante, mutação ou transformação. Transformação, né, amigo? A gente está num momento de grande transformação que a gente tem um privilégio de ter bagagem. É isso. E a gente quer trazer essa bagagem não como uma coisa assim imposta, ditatorial, entendeu? Na verdade, a gente detém uma autoridade, mas não o autoritarismo. A gente detém o conhecimento, né? A experiência. E é isso que a gente quer compartilhar. Sim. Então, eu vou fazer assim, né? Igual o Miguel Falabella fazia, né? Lembra? Quem é que lembra desse programa? Como é que chamava? Video show. Era video show, né? Olha quanto tempo, né? Que ele tinha aquela pose de fazer assim, né? Em agradecimento. Eu agradeço o universo. E tem uma frase que eu acho que é na Índia que se usa, né? O Deus que habita em mim... É namastê. Namastê, não é isso? Namastê. O Deus que habita em mim... Até me emociono. Habita em você. Talvez seja isso, né? Muito feliz, amigo. Muito feliz mesmo. E, gente, eu tenho assim só a dizer para vocês... que sim, chegue aos 50 mais com essa experiência, com essa vivência que hoje o Miguel Garcia teve a humildade de vir aqui e compartilhar com vocês. E a gente se vê, com certeza, na próxima segunda-feira com mais histórias inspiradoras, com mais modelos de vida que, de fato, vão estimular você, vão incentivar você a acreditar que 50 mais e melhor, sim, é para você. Um beijo no coração. Obrigada, Miguel. Obrigado a você.